Eu fiquei pensando como encorajar vocês hoje. Y yo estaba pensando cómo animarlos a ustedes hoy. E estava orando diante do Senhor. Y estaba orando delante del Señor. E creio que o Espírito Santo brilhou algo no meu coração. Y creo que el Espíritu Santo alumbró algo en mi corazón. Um tema para encorajar vocês. Un tema para alentarlos a ustedes. Porque é um chamamento maravilhoso Porque es un llamamiento maravilloso e às vezes nós nos esquecemos. que a veces nosotros olvidamos. Nós vamos abrir em 1 Coríntios, Entonces vamos a abrir ahí en 1 Corintios, capítulo 1, verso 9. capítulo 1, versículo 9. Enquanto abrimos, os irmãos de Montemor enviam saudações Y mientras buscamos ahí, les cuento que los hermanos de Montemor envían saludos. e vários outros em Brasil que estão orando. Y hay otros también en Brasil que están orando. Quem é a irmã que enviou saudação? Guarujá. Tem nome? Marcelo. Irmã Célia de Guarujá envia ¿La hermana saudações. Celia? Célia. Celia de Guarujá también les envía E saludos. todos os irmãos de Guarujá. Y todos los hermanos de Guarujá también envían saludos. Podemos ler, Carol? 9. 1:9 dice: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aqui está a base do nosso chamamento. Aquí está la base de nuestro llamado. Nós somos chamados para isso, Nosotros para esto fuimos llamados, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. para la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. E às vezes esquecemos desse chamamento. Y a veces olvidamos ese llamado. Somos seduzidos a outras coisas. No somos seducidos por otras cosas. Porque é um chamamento tão simples Porque un llamamiento tan sencillo, e ao mesmo tempo tão sublime. al mismo tiempo es muy sublime. Já falamos em outras ocasiões aqui em Colômbia sobre esse chamamento. Ya hablamos en otras ocasiones aquí en Colombia acerca del llamado. Mas hoje eu quero tocar num ponto desse chamamento Pero hoy yo quiero tocar un punto de ese llamado, que ele vai ressaltar nesse primeiro capítulo que él precisamente resalta aquí en este primer capítulo. que Deus chamou as coisas fracas. Que él llamó las cosas débiles. E a nossa tendência é querer ser muito fortes. Y nuestra tendencia es Querer ser forte em nós mesmos. nuestra tendencia es querer nosotros por nuestras propias fuerzas ser fuertes, nosotros mismos. Porque o mundo é assim. Porque así es el mundo. Mas o chamamento do Senhor é para os humildes. Pero el llamado del Señor es para los humildes. A igreja em Corinto estava sendo seduzida pela serpente. La iglesia en Corinto estaba siendo seducida por la serpiente. Ele fala disso em 2 Coríntios capítulo 11. Él lo dice también en 2 Corintios capítulo 11. Devemos ler. Aí estamos em... Sí, 2 Corintios 11. Podemos ler de 1 em diante. Del 1 en adelante. Sim. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ok. Isso é a parte da simplicidade cristã. Dice de la sincera fidelidad a Cristo. Sí. Mas encontramos que assim, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, Entonces aquí vemos que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, os irmãos fossem enganados na sua mente los hermanos también fueron engañados en su mente e se apartassem das simplicidades devidas a Cristo. y se apartaron de esa sencillez de vida en Cristo. Cristo é simples. Cristo é simples. Cristo es sencillo, É humilde. es humilde. Ele mesmo fala, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Él mismo lo dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Então, os coríntios começaram a ser seduzidos por alguns obreiros, Entonces los corintios empezaron a ser seducidos por algunos obreros e ainda que eles estavam debaixo da influência da cultura da Grécia, y aunque estaban bajo la cultura, la influencia de la eram iglesia, seduzidos a serem grandes sábios, eran seducidos también a ser grandes sabios, conhecer coisas profundas conocer cosas e profundas serem poderosos. y ser poderosos. Mas Paulo vai lembrar a eles, Pero Pablo les recuerda a ellos, no capítulo 1 de 1 Coríntios, en el capítulo 1 de 1 Corintios, vamos olhar alguns versículos. vamos a ver ahí algunos versículos.
versículo 18. En el versículo 18, Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ou seja, eles estavam pregando uma mensagem que o mundo não queria ouvir. O sea, estaban predicando un mensaje que el mundo no quería escuchar. É uma loucura, Y es una locura, uma mensagem que aponta para a cruz. porque es un mensaje que apunta hacia la cruz. E sabemos pela história que a cruz representava maldição. Y sabemos por la historia que la cruz representaba maldición. Quando o homem era da pior espécie, Cuando el hombre era de la peor especie, diante da sociedade, delante de la sociedad, então a cruz era o seu castigo. entonces la cruz era su castigo. Agora esses cristãos de Corinto, Ahora, estos cristianos de Corintios, que vieram da influência dos gregos, que venían de la influencia de los griegos, e os gregos adoravam deuses poderosos, y aquellos griegos adoraban dioses poderosos, e eles praticavam esportes y ellos practicaban deportes, que também eram para os poderosos, para homens muito fortes. que también eran para los poderosos, para los hombres que eran muy fuertes. Agora, que Deus é esse dos cristãos, Ahora, ¿cuál es este Dios de los cristianos? que eles dizem que é poderoso, todo-poderoso, Que ellos dicen que ese Dios es todopoderoso, mas ele morreu como maldito numa cruz. pero aquel Dios murió como un maldito en una cruz. E além disso, ele se fez homem Y además de eso dice que él se hizo hombre e se tornou servo y se tornó e siervo foi até a morte. y fue hasta la muerte. Então esse é um Deus muito fraco. Entonces es un Dios muy débil E essa pregação é detestável, y esa predicación es detestable, porque vamos nos tornar tão fracos como ele. porque entonces quiere decir que nos vamos a tornar tan débiles como él. Nós queremos ser fortes, Nosotros queremos ser queremos fuertes, ser eloquentes, eruditos. queremos ser elocuentes, eruditos. Então havia essa contradição. Entonces había ahí esa contradicción. E agora Paulo está falando que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Y aquí entonces Pablo nos está diciendo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Ou seja, aqueles que se perdiam, O sea, aquellos que se perdían eles estavam se afastando da simplicidade devido a Cristo. se estaban apartando de esa sencillez de la vida en Cristo. Se apartar da simplicidade é o caminho da perdição. Y apartarse de esa sencillez es el camino de la perdición. Claro, eles já eram perdidos porque estavam vivendo fora da redenção ou da salvação. Y claro que ellos ya estaban perdidos porque estaban viviendo fuera de la salvación o de la redención. Mas eles tinham dificuldade de vir a Cristo, Y tenían además de eso dificultades de venir a Cristo. porque eles ambicionavam coisas muito grandes. Porque ellos Buscavam, ambiciaban, sí, o sea, sonhavam. soñaban y anhelaban cosas muy grandes. Mas diz, mas para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, la locura de la cruz. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Então assim, toda a filosofia da época, Entonces toda la filosofía de la época, e eles gastavam muito tempo com isso, ellos le invertían mucho tiempo a eso. se tornou uma loucura para eles. Y eso se tornó una locura para ellos. Eles não iam conhecer Deus por meio da sabedoria humana. Ellos no irían a conocer a Dios por medio de esa sabiduría humana. Eles poderiam compreender muitas coisas do mundo terreno, Y podrían comprender muchas cosas del mundo terrenal. mas somente pela revelação de Deus em Cristo Pero solamente por la revelación de Dios en Cristo e depois o Espírito Santo habitando nos salvos, y después del Espíritu Santo habitar en los salvos, poderiam conhecer as profundezas de Deus. podrían llegar a conocer las profundidades de la Mas riqueza de sem Dios. a obra da cruz e sem o Espírito Santo, Pero sin la obra de la cruz y sin la obra del Espíritu Santo, tudo é loucura. todo es una locura. Onde está o sábio? ¿Dónde está el sabio? Onde está o escriba? ¿Dónde está el escriba? Onde está o questionador deste século? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría,
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Eles queriam coisas muito altas e muito profundas. Ellos querían cosas muy grandes y muy profundas. Mas Paulo está pregando o Cristo crucificado. Pero Pablo está predicando a Cristo crucificado. Não queria ouvir isso. Y ellos no querían escuchar eso. Mas para os que foram chamados, verso 24, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Y en el 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Então o que é a sabedoria de Deus? Entonces, ¿qué es sabiduría de E Dios? o que é o poder de Deus? ¿Y qué es el poder de Dios? É Cristo. Es Cristo. É a Ele que devemos conhecer. Y es a Él a quien debemos conocer. É dele que devemos falar Es de Él de quien debemos hablar e ensinar-nos uns aos outros. y enseñar los unos a los otros. Sermos encorajados nele. Que fuéramos a ser animados en Él. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Então parece que temos uma acusação aqui. Y aquí pareciera que tuviéramos como una acusación. Deus apresentar a Cristo como o poderoso ou Salvador, isso é uma loucura. Porque Dios presentar a Cristo como el poderoso y como el Salvador es una locura. E ao mesmo tempo, Deus é fraco, ele tem fraqueza. Y al mismo tiempo Dios es flaco, es débil, tiene su debilidad. E qual foi a debilidade de Deus? ¿Y cuál fue la debilidad de Dios? Seu amor. Su amor. Porque ele poderia ter matado todos nós, Porque Él había podido destruirnos y habernos asesinado a todos, toda a humanidade. toda la humanidad. Porque nos tornamos inimigos de Deus. Porque nos tornamos enemigos de Dios. Então um dia, sabemos que houve o conselho de Deus Entonces sabemos que un día hubo un consejo de Dios e o veredito final y el veredicto final contra o pecado, en contra del pecado que o homem deveria ser punido. era que el hombre debía ser como Punido, castigado. castigado. Havia um castigo sobre o homem. Había un castigo sobre el E hombre Deus derramou a sua ira. y Dios derramó su ira. Mas porque Deus é justo, ele fez isso. Pero porque Dios es justo fue que hizo eso. Isso é um atributo de Deus. Porque ese es un atributo de Dios. Mas a natureza de Deus é amor. Pero la naturaleza de Dios es amor. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Y la misericordia triunfa sobre el Então é juicio. como se Deus enviou o seu juízo sobre a humanidade. Entonces es como si Dios hubiese enviado su juicio sobre la humanidad. E é isso que merecemos. Y es eso lo que merecemos. Mas o amor de Deus foi maior. Pero el amor de Dios fue mayor. E como que o seu filho veio correndo, ¿Y cómo? correndo, apurado. Y como su hijo vino corriendo, vino rápido. E tomou o nosso lugar nessa cruz. Ya. Entonces es como si el hijo hubiese venido corriendo y rápido. Y cuando descendió ese juicio, entonces el hijo tomó nuestro lugar en esa E cruz. disse Isaías no capítulo 53, Y dice Isaías en el capítulo o castigo 53, que nos traz a paz el castigo que nos trae la paz caiu sobre ele. cayó sobre él. Então ele foi ferido por nossas maldições, por nossos pecados. Entonces él fue herido por nuestras maldiciones y nuestros pecados. Ele se fez pecado em nosso lugar. Él se hizo pecado en lugar Se nuestro. fez maldito em nosso lugar. Se hizo maldito en nuestro Então lugar. por isso ele foi à cruz. Por eso es que él fue a la cruz. Isso é uma loucura. Y eso es una locura. Isso é uma fraqueza. Y es una debilidad. Porque um Deus dos gregos Porque el Dios de los griegos esmagava os seus inimigos. apresionaba, torturaba a sus enemigos. E quanto mais seus inimigos sofriam e morriam, Y en cuanto más sufrían y morían sus enemigos, mais poderoso ele se tornava. más poderoso se volvía. Se você lê um pouco da história dos mundos antigos Si usted lee un poco acerca de la historia de los mundos antiguos, ou vê um filme o de pronto ve una película de histórias épicas, de historias épicas, você sabe que aquelas civilizações tinham que destruir as outras. usted se da cuenta que aquellas civilizaciones tenían que destruir a las otras. Essa era uma maneira de revelar poder. Y esa era su manera de revelar el poder. Seus generais eram estrategistas de guerra. Sus generales eran unos estrategas de guerra, Então eles armavam grandes armadilhas armaban como grandes trampas e seus inimigos caíam ali. y los enemigos caían en esas trampas. Então o sangue derramado dos seus inimigos Entonces la sangre que era derramada de sus enemigos era como alimento para os deuses
pagãos. Era como el alimento para sus dioses paganos. E assim eles se tornavam mais poderosos. Y de esta manera ellos se volvían más poderosos. Agora os cristãos têm um Deus estranho, Ahora los cristianos tienen un Dios extraño. que ele morre pelos seus inimigos Sí, porque Él muere por sus enemigos. e transforma os seus inimigos em amigos. Y transforma a sus enemigos en amigos. Vocês estão entendendo? ¿Sí lo están entendiendo? Essa é a fraqueza de Deus. Esa es la debilidad de Dios. E agora ele ainda dá uma nova natureza para os seus inimigos, Y más allá, Él le da una nueva naturaleza a sus enemigos, que é a natureza do seu filho. que es la naturaleza de su Hijo. Seu filho era unigênito, Su Hijo era unigénito agora se transformou em primogênito. y ahora se transformó en primogénito. Ou seja, tem muitos irmãos semelhantes a ele. O sea que tiene muchos hermanos semejantes a Él. E derramou o Espírito Santo sobre essas novas criaturas, Y derramó el Espíritu Santo sobre estas nuevas criaturas para que agora pudéssemos conhecer Deus que é amor. para que ahora pudiéramos conocer a ese Dios que es amor. Esse é um mistério muito grande. Ese es un misterio muy E grande. Paulo pregava dessa loucura. Y Pablo predicaba acerca de esa locura. Agora Paulo tem que lembrar algo muito importante para os irmãos de Corinto. Y ahora Pablo tiene que recordarle algo muy importante a nuestros hermanos en Corintio. E hoje também vamos ser lembrados disso pela palavra de Deus. Y hoy también nosotros nos vamos a recordar esto por la palabra de Dios. Vamos ler o versículo 26. Vamos a leer entonces ahí el versículo 26. Irmãos, considere o chamamento de vocês. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Lembra do versículo 9? ¿Se recuerdan del versículo 9? Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mas agora ele diz, irmãos, considere o chamamento de vocês. Y aquí dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, Que no sois muchos sabios según la carne, nem muitos poderosos, ni muchos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. ni muchos nobles. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Y Dios escogió a las cosas humildes del mundo. E escolheu as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Este é o versículo 28 e 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ou seja, eles estavam sendo seduzidos a tirar os olhos desse Deus de amor O sea, ellos estaban siendo seducidos para que quitaran sus ojos de ese Dios de amor e desse propósito maravilhoso em Cristo. y de ese propósito maravilloso en Cristo. E agora estão olhando o estilo de vida das nações. Y ahora ellos estaban mirando hacia el estilo de vida de las naciones. Então Deus escolheu as coisas humildes, não as coisas grandes. Entonces vemos que Dios escogió a las cosas humildes, no a las cosas grandes. Mas parece que eles tinham vergonha de ser pequenos. Sino que al parecer ellos tenían vergüenza de ser pequeños. E eles queriam ser grandes como os outros. Ellos querían ser grandes como los otros. Eles não eram eruditos, Ellos no eran eruditos, não eram grandes sábios, no eran grandes sabios, não vieram de linhagem assim dos grandes nomes da sociedade. no venían de linajes de aquellos grandes nombres de la sociedad. E muitos eram pobres. Y muchos eran pobres. Eles queriam ser ricos Y ellos querían ser ricos. e eram seduzidos a serem sábios. Y estaban siendo seducidos a ser sabios. Mas Paulo acabou de falar Pero Pablo lo acabó de decir, que os sábios desse mundo se tornaram loucos, que los sabios de este mundo se volvieron locos, porque eles não buscaram a verdadeira sabedoria que é Cristo. porque ellos no buscaron la verdadera sabiduría que es Cristo. E eles tinham orgulho da sua própria sabedoria. Y ellos tenían un orgullo de su propia sabiduría. Quanto mais sábios se tornavam, Y entre más sabios se tornaban, mais loucos se tornavam. más locos se tornaban. Porque pela sua sabedoria eles perdiam o conhecimento de Deus. Porque por su sabiduría, entonces ellos perdían el conocimiento de Dios. Ou seja, quanto mais os astrônomos eles estudavam o universo, Entonces es como si aquellos astrónomos, entre más estudiaban el universo, eles perderam de vista o Criador do universo. perdieron de vista el creador del universo. E quanto mais os filósofos estudavam filosofia, Y entre los filósofos estudiaban más filosofía, eles se esqueceram que o sentido da filosofia é o logos de Deus, a verdadeira sabedoria. ellos olvidaron que el verdadero sentido de la sabiduría era el logos de Dios, que era la verdadera sabiduría.
Paulo vai dizer em Colossenses 2 Y Pablo lo va a decir en Colosenses 2, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia. Se eles conhecem Cristo, Y si ellos conocen a Cristo, por meio de Cristo podemos conhecer todas as coisas. por medio de Cristo podemos conocer todas las cosas. Mas Cristo é a resposta a todas as nossas indagações. Pero Cristo es la respuesta a todas nuestras indagaciones. Ele é a provisão de Deus para todas as nossas necessidades. Él es la provisión de Dios para todas nuestras necesidades. Então, irmãos, presta atenção nisso. Entonces, hermanos, presten atención en esto. Considere o chamamento de vocês. Consideren su llamado, su vocación. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, No fueron llamados muchos sabios según la carne, nem muitos poderosos, ni muchos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. ni muchos nobles. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Quando nós temos, digamos, algum preconceito porque somos pequenos, Cuando nosotros tenemos, digamos, como un preconcepto porque somos pequeños, vergonha vergüenza de não sermos sábios, de que no somos que sabios, somos pobres, que somos pobres, é como que dizer que Deus errou, que Deus está errado. es como si nosotros dijéramos que Dios se equivocó. Nós temos que ser gratos ao Senhor, Tenemos que ser agradecidos al Señor, porque o reino de Deus foi dado aos pequeninos. porque el reino de Dios fue dado a los pequeñitos. Ele ocultou as coisas dos sábios e entendidos, lembra? Sí, sí recuerdan cuando dice que Él ocultó estas cosas de los sabios y los E entendidos, revelou aos y pequeninos. se los reveló a los pequeñitos. Mas qual que é a nossa tendência na nossa vaidade carnal? Pero ¿cuál es nuestra tendencia, nuestra vanidad carnal? Não queremos ser os pequeninos, No queremos ser pequeñitos, queremos ser grandes. queremos ser grandes. Estão me entendendo? ¿Sí lo están entendiendo? E por isso Paulo está dizendo, eu tenho um temor, Por eso Pablo está diciendo, yo tengo un temor que a serpente engane vocês, de que la serpiente los engañe a ustedes, que vocês se apartem da simplicidade devidas a Cristo. y que ustedes se aparten de esa sencillez de vida en Cristo. Porque fomos chamados para Cristo, para conhecer a Cristo. Porque fuimos llamados para estar en Cristo y conocer a Cristo. Mas qual foi a sedução da serpente com Eva? Pero ¿cuál fue esa seducción que la serpiente hizo con Eva? Você tem que comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Usted debe comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Seduziu ela a um conhecimento mais elevado. La sedujo a ella a un conocimiento más elevado. Porque ficar só nessa esfera de conhecer somente Deus, que vem toda tarde ter comunhão, Porque conocer a Dios en esa esfera que viene todas las tardes a tener comunión é muito monótono, muito es algo muy pequeno. monótono, algo muy Vai ficar pequeño. só nisso aí. Solo se va a quedar en eso ahí. Não, temos que buscar algo maior. No, tenemos que buscar algo más. Então, inclusive se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Incluso si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, serão como Deus. serán como Dios. E Eva ficou interessada com isso. Y a Eva le interesó esto E ela foi e comeu. y fue y comió. E deu para o seu marido. Y le dio a su esposo. A esposa que foi dada para ser ajudadora do seu marido, Aquella esposa que fue dada para ser la ayudadora de su esposo em ajudar o seu marido nessa missão de conhecer a Deus y ayudar a su esposo en esa misión de conocer a Dios e representar a Deus no universo, y representar a Dios en el universo, agora arrastou o seu marido para longe de Deus. ahora arrastró a su marido lejos de Dios E eles pecaram. y ellos pecaron. Agora Paulo está falando a mesma coisa para os coríntios. Ahora Pablo le está diciendo lo mismo a los corintios, Em 2 Coríntios 11. en 2 Corintios 11, Que ele temia que como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, cuando dice que él temía que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, a mente, os sentimentos de vocês sejam corrompidos. la mente y los sentimientos de ustedes sean E corrompidos se aparte da simplicidade devida a Cristo. y se aparten de esa sencillez de vida en Cristo. Porque eles iam ambicionar coisas maiores. Porque ellos que están ambicionando, están deseando cosas mayores. Eles começaram a ouvir pessoas que também tinham essa ambição. Y ellos empezaron a escuchar a personas que tenían la misma ambición. E então a igreja se tornou um grande problema, Entonces la iglesia se tornó en un gran problema, como se fosse uma extensão da filosofia da Grécia. como si fuera una extensión de la filosofía de E Grecia. agora eles tinham vaidade. Y ahora ellos tenían vanidad. Olha o capítulo 8, verso 1 de 1 Coríntios. Miremos ahí el capítulo 8, versículo 1 de 1 Corintios.
En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. O conhecimento incha, traz orgulho. El conocimiento lo hincha, nos trae orgullo, nos llena de orgullo. A menos que esse conhecimento A menos que ese conocimiento seja a expressão do Filho de Deus. sea la expresión del Hijo de Dios. Porque quando conhecemos Cristo como nossa sabedoria, Porque cuando no conocemos a Cristo como nuestra sabiduría, vamos ser transformados à sua imagem. vamos a ser transformados a su imagen. E como era Cristo? ¿Y cómo era Cristo? Você acha que ele era como um Deus dos gregos? ¿Usted cree que él era como el Dios de los griegos? Que ele tinha prazer em humilhar as pessoas? Que él se complacía en humillar a las Ele personas. se alimentava com o sofrimento do ser humano? Él se alimentaba con el sufrimiento del ser humano. Qual era o símbolo do animal que representava o cordeiro? Qual era? Cristo, perdão. ¿Cuál era el símbolo o aquel animal que representaba a Cristo? Era um cordeiro, Era un cordero, manso e humilde. manso y humilde. E quando ele foi levado à cruz, não abriu a sua boca. Y cuando fue llevado a la cruz no abrió su boca. Ele não se defendeu. Él no se defendió. Lembra da acusação e da sedução de Satanás? ¿Se acuerdan de esa acusación y esa seducción de Se tu Satanás? és o filho de Deus, Si tú eres hijo de Dios, salva a ti mesmo e a nós. sálvate a ti mismo y a nosotros. Desça dessa cruz. Desciende de esa cruz. Esse é um espírito maligno usando os homens, Hay un espíritu maligno usando a estos hombres que queria seduzir Jesus a também usar o seu poder que estaba tratando de seducir a Jesús a que usara su poder para se autopromover. para autopromoverse. Você tem que ter uma coroa, Usted tiene que tener una corona, mas não precisa passar pela cruz. pero no tiene que pasar por la cruz. Lembra da tentação de Jesus no deserto? Si recuerdan de la tentación de Jesús en el desierto, Antes, Jesus se batizou no Jordão, com antes João Batista, Jesús se bautizó en el Jordán con Juan Bautista e os céus se abriram e Deus falou: y los cielos se abrieron y Dios dijo, Este é meu filho amado em quem tenho meu prazer. este es mi hijo amado en quien tengo todo mi placer E o y mi Espírito Santo complacencia. veio sobre ele em forma de pomba. Y el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Deus falou: Este é meu filho amado. Y Dios dijo, este es mi hijo amado. Mas o que disse a serpente? Pero ¿qué dice la serpiente? Porque Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Porque Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Se tu és o filho de Deus. Si tú eres el hijo de Dios. Deus falou: Você é o filho de Deus. Y Dios dijo, usted es el hijo de Dios. É meu filho amado. Es mi hijo amado. E o diabo fala: Será mesmo que você é o filho? Y el diablo le dice, ¿será que en realidad usted sí es el hijo? Porque se você é filho, Porque si usted es el hijo, Deus não é justo. entonces Dios no es justo. Deus não te ama. Dios no te ama. Porque você está sofrendo. Porque usted está sufriendo. Está no deserto da aprovação. Está en el desierto de la prueba. Agora, se você é filho, Ahora, si usted es hijo, se você tem poder, y si usted tiene el poder, então transforma essas pedras em pães e alimenta a si mesmo. entonces transforme esas piedras en panes y aliméntese a sí Não mismo. tem que esperar no Pai. No tiene que esperar en el Padre. Essa é a necessidade básica do homem. Esa es la necesidad básica del hombre. Alimento. Alimento. Ou seja, está tentando Jesus a duvidar da sua identidade O sea, él está intentando que Jesús dude de su identidad e duvida da fidelidade do seu Pai. y dude de la fidelidad de su Padre. Agora, se ele tem certeza da sua identidade Ahora, si él tiene certeza de su identidad e se ele tem certeza do amor do seu Pai, y si él tiene la certeza del amor de su Padre, então ele tentou Jesus de outra forma. entonces él intentó tentar a Jesús de otra manera. Usa o seu poder em benefício próprio. O usa entonces ese poder en beneficio propio. Transforma essas pedras em pães. Transforma esas piedras en panes. As necessidades básicas. Las necesidades básicas. Depois tentou Jesus a pular de um pináculo Y después tentó a Jesús para que saltara de del pináculo. porque se tu és o Filho de Deus, Porque si tú eres el Hijo de Dios, e agora ele citou as Escrituras, não? y ahora ya Citou, viene y le cita las escrituras. porque Jesus respondeu citando as Escrituras. Porque ya Jesús respondió citando las escrituras. Nem só de pão viverá o homem, Que no solo de pan vivirá el mas hombre, de toda palavra que procede da boca de Deus. sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Ah, você vai viver pela palavra de Deus. Ah, usted va a vivir de la palabra de Dios. Então Satanás usou a palavra de Deus Entonces Satanás usó la palabra de Dios para tentar Jesus. para tentar a Jesús. Pula daqui de cima. Salta de allí arriba. Você imagina todos que estão esperando o Messias, Usted se imagina aquellos todos que están esperando el Mesías ver um homem pulando do pináculo y que vean a aquel hombre saltando de ese e pináculo cumprindo uma escritura que diz: y cumpliendo aquella escritura a que seus dice, anjos darão ordem a teu respeito. a tus ángeles mandará, ¿sí? Mandarão, sim. A tus ángeles Para mandará te salvar, para salvarte, para que você não caia para que tu pie no nas tropiece pedras. con las piedras.
Ou será um milagre tremendo, né? Eso hubiese sido un milagro tremendo. Parece um homem, um super-homem, Eso hubiera sido como un superhombre. e todos vão crer. Y todos van a creer. Isso seria autopromoção. Pero eso sería una autopromoción. Então Satanás tentou Jesus de várias formas. Entonces vemos que Satanás tentó a Jesús de varias Mas maneras. Jesus era aquele cordeiro manso e humilde. Pero Jesús era aquel cordero manso y humilde. Sua comida e sua bebida era fazer a vontade de seu Pai. Su comida y su bebida eran hacer la voluntad del Padre. E ele não veio se autopromover. Y él no vino a autopromoverse. Não, veio revelar o seu Pai. No, él vino a revelar a su Padre. Então você vê que nós somos chamados para essa comunhão do Filho. Entonces ustedes ven que nosotros somos llamados para tener esa comunión con el Hijo. Para nos alegrar e nos gozarmos nele. Para alegrarnos y gozarnos en Él. Não ambicionar as coisas desse mundo. No tener ambición por las cosas de este mundo. Satanás também falou para Jesus: Porque Satanás también dijo a se Jesús, você prostrar e me adorar, si usted se postra y me adora, eu vou te dar toda a glória desse mundo. te voy a dar toda la gloria de este mundo. Que tentação terrível. Y qué tentación terrible. E quantas vezes você está passando uma luta, ¿Y cuántas veces usted está en pleno de una lucha? algumas necessidades humanas, Algunas necesidades humanas. doença, seja Enfermedades, falta de dinheiro, falta de dinero, simplicidade, algo sencillo. e vem aquela voz: Y viene aquella voz. será que eu sou filho de Deus? ¿Será que sí soy hijo de Dios? Será que eu sou uma filha amada por Deus? ¿Será que yo sí soy una hija amada por Dios? E se sou filho, ¿Y será que sí soy hijo? e se eu sou, Ah, y si soy hijo, por que Deus está permitindo isso? ¿por qué Dios permite esto? Será que me ama? ¿Será que sí me ama? De onde vem essa voz? ¿De dónde viene esa voz? Claro, nós caímos em pecado. Claro, nosotros caemos en pecado. Então agora na nossa natureza também existe a lei do pecado e da morte. Y también en nuestra naturaleza existe aquella ley del pecado y de la muerte. Então o nosso conhecimento de Deus é como às vezes o conhecimento que a serpente tinha de Deus. A veces nuestro conocimiento de Dios es como ese conocimiento que la serpiente tiene de Dios, Que Deus não é tão justo. que Dios no es tan justo. Que para nos sentirmos amados por Deus, Que para que nosotros nos sintamos amados por Dios, então Ele tem que nos dar coisas. Él tiene que darnos cosas. Olha a sociedade hoje. Miren la sociedad de hoy. O que a sociedade diz? ¿Qué es lo que dice la sociedad? Não discipline seu filho. No discipline a su Se hijo. você ama o seu filho, Si usted ama a su hijo, deixe ele livre. déjelo libre. Deixe ele escolher como vai ser as coisas. Deje que él escoja cómo van a ser las Ou cosas. seja, ele vai crescer como um delinquente. O sea, él va a crecer como un delincuente. Se é um menino, Y si es un niño, não veste ele como um menino. no lo vista como hombre. Deixa ele escolher como ele quer se Deje vestir. que escoja cómo quiere vestirse. O importante é que ele seja feliz. Lo importante es que él sea feliz. Então, assim, o mundo está seduzindo, o diabo está seduzindo toda a humanidade Entonces vemos que el diablo está seduciendo a toda la humanidad para tomar a forma de uma serpente. para tomar la forma de la serpiente. Enquanto Jesus o símbolo é um cordeiro, En cuanto el símbolo de Jesús es el cordero, o do diabo é uma serpente astuta. el del diablo es una serpiente astuta. E nós temos que ter muito cuidado. Y debemos tener mucho cuidado. Agora imagine que Paulo está dizendo: ei, presta atenção, vocês esqueceram do chamamento de vocês? Entonces es como aquí, presten atención que Pablo está diciendo, hey, pónganme atención, ustedes están olvidando su llamado. Que pode ser que esse é o nosso problema hoje. Y pueda que ese también sea nuestro problema hoy. Ai, que lástima, Qué lástima. somos um grupo tão pequeno, Es que somos un grupo tan pequeño. não temos pessoas No eruditas, tenemos aquí ningún erudito. não temos dinheiro. No tenemos O dinero. caixa da igreja tem sempre um pouquinho de dinheiro. Ahí en la caja de ofrendas siempre hay un poquitico de dinero. E os irmãos que nos servem são muito simples. Y los hermanos que sirven son muy sencillos. E as irmãs. Y las hermanas. Será que estamos errados? ¿Será que estamos equivocados? Por que não multiplicamos tanto? ¿Por qué será que no nos estamos multiplicando? Por que não temos um grande lugar? ¿Por qué será que no tenemos un gran lugar? Por que nos reunimos às vezes num lugar tão simples? Porque a veces nos reunimos en un lugar tan sencillo. Estão entendendo? ¿Sí lo están entendiendo? E Paulo está dizendo: lembre-se do chamamento de Y vocês. Pablo está diciendo, recuerden ese llamado, su vocación. 1 Coríntios 1:26. Primera a los Corintios 1:26. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo sino que lo necio del mundo escogió Dios para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Não significa que Deus não quer que tenham muitas pessoas salvas entre nós. Y eso no significa que Dios no quiera que hayan muchas personas salvas en medio nuestro. E também não significa que Deus não vai salvar os eruditos Y tampoco significa que Dios no vaya a salvar a los eruditos ou que vai salvar os ricos. o que no vaya a salvar a los Não, ricos. Ele vai fazer. No, sí, Él lo va a hacer. E Ele tem feito isso em muitos lugares. Incluso Él lo ha hecho en muchos lugares. O problema é que se o Senhor chamou entre nós muitos irmãos mais simples, El problema es que si el Señor llamó en medio nuestro a muchos hermanos más sencillos, estejamos descontentes com isso. no estemos contentos con eso. Como que temos um complexo de inferioridade. Como si tuviéramos un complejo de inferioridad. Estão entendendo? ¿Sí lo entienden? E temos que respeitar a soberania do Senhor. Y debemos respetar la soberanía del E Señor. louvar o Senhor por isso. Y alabar al Señor por eso. Porque Ele escolheu as coisas simples. Porque Él escogió a las cosas sencillas. E isto é a escolha de Deus. Y esa es la elección. Ah, é? Es la elección de Dios. Agora, por que escolheu coisas tão simples como nós? Ahora, ¿por qué escogió cosas tan simples como nosotros? Quem somos nós? ¿Quiénes somos nosotros? São as coisas loucas que Deus escolheu. Somos las cosas locas que Dios escogió. Hoje tinha alguém comendo meus morangos, quase tudo. Hoy había alguien aquí que se estaba comiendo todas mis fresas. Não é fácil. No es fácil. Deus escolheu as coisas fracas e as coisas simples. Dios escogió las cosas débiles y las cosas sencillas. E diz assim que escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Y dice, Final do 27. el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Não são os simples que têm que estar envergonhados, No son los simples, Que no estén- son los sencillos los que deben estar avergonzados, porque eles são chamados para conhecer a verdadeira sabedoria. porque ellos en realidad son los que han sido llamados para conocer la verdadera sabiduría. Então eles deveriam se alegrar com isso. Entonces deberían alegrarse con eso. Os que devem estar envergonhados Los e que deben estar confundidos avergonzados y confundidos são aqueles que se acham fortes nesse mundo. son aquellos que se creen fuertes en este mundo. Olha o 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo Y miren el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, e aquelas que não são, y lo que no es, para reduzir a nada as que são, para deshacer lo que es, o para reducir a nada aquello que es, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. a fin de que nadie se jacte en su presencia. E se alguém vai se gloriar, versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Y si alguien se va a gloriar ahí en el 31, dice que para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Verso 30 diz, mas vocês são dele, Y en el 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ou seja, tudo que necessitamos está nele. O sea, todo lo que necesitamos está en él. O juízo de Deus está sobre esse mundo, El juicio de Dios está sobre este mundo, mas Deus nos colocou em seu Filho amado. pero Dios nos puso en su Hijo amado. Por isso temos que nos alegrar nele. Por eso debemos alegrarnos en él. Paulo também diz, ó profundidade tanto da riqueza da sabedoria de Deus, Pablo también dice, oh profundidades de la riqueza y de la sabiduría de Dios, quão inescrutáveis são os seus caminhos. cuán inescrutables son sus caminos. Paulo ficou assombrado. Pablo quedó asombrado. Quem foi seu conselheiro? ¿Quién fue su consejero? Ou seja, porque Deus é tão grande O sea, porque Dios es tan e grande escolheu um caminho tão misterioso y escogió un camino tan misterioso que para a mente do homem que se acha sábio que para la mente de aquel hombre que se cree sabio se torna uma loucura, se convierte en una locura, porque Deus é amor porque Dios es amor. e a base de ele operar qualquer coisa é o amor. Y la base de su operación o de hacer cualquier cosa es el amor. Então, quando nós amamos a Deus, Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, passamos a entender todos esses mistérios de Deus. pasamos a entender todo aquel misterio de Dios. Agora, quando buscamos autopromoção, Ahora, cuando nosotros buscamos una autopromoción, então vamos nos tornando loucos como o mundo. vamos a tornarnos en locos como el mundo. E no lugar da presença de Deus, Y en lugar de la presencia de Dios, nos tornamos perturbados, quedamos perturbados, com a mente confusa. con la mente E confundida. agora passamos a ter problema uns com os outros. Y ahora pasamos a tener problemas los unos con los otros.
Imagine que Paulo diz que somos vasos de barro Imaginen que Pablo dice que somos vasos de barro para conter o verdadeiro tesouro. para contener el verdadero tesoro. Então, quando ele olhava para os cristãos tão simples, Entonces cuando él miraba a aquellos cristianos que eran tan ele sencillos, via um poderoso tesouro dentro deles. ellos veían ese poderoso tesoro dentro de ellos. Isso ele falou aos coríntios. Y eso fue lo que le dijo a los corintios. E ele também disse aos coríntios, de agora em diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Y él le dice también a los corintios, de ahora en adelante a nadie más conocemos según la carne, Devemos nos conhecer em Cristo. sino que debemos conocerlos en Cristo. Quando olhamos para os irmãos, Cuando miramos a los hermanos, não devemos fazer acepção. no debemos hacer acepción, Se são ricos ou pobres, si son ricos o pobres, sábios ou nécios. si son sabios o necios. Não, todos nós somos um em Cristo. No, sino que todos somos uno en E Cristo. o verdadeiro tesouro é Ele. Y el verdadero tesoro es Él. E a verdadeira sabedoria é Ele. Y la verdadera sabiduría es Él. Podemos estudar qualquer tipo de ciência, Y podemos nosotros estudiar cualquier ciencia, desde que seja para conhecermos a Cristo. desde que sea para conocer a Cristo. E não transmitir a ciência em si, Y no transmitir en sí la ciencia, mas Cristo por meio da ciência. sino a Cristo por medio de esa ciencia. Paulo falava que ele falava de sabedoria quando ele estava entre os sábios. Pablo decía que él hablaba con sabiduría o de sabiduría cuando estaba en medio de los sabios. Mas quando ele estaba no meio de irmãos simples, Pero cuando él está en medio de hermanos ele sencillos, falava com tanta humildade. él hablaba con tanta E humildad não ostentava a sabedoria y no ostentaba la sabiduría para que a fé dos irmãos não se apoiasse em homens, para que la fe de los sabios no se apoyara en hombres, mas sim no poder de Deus. sino en el poder de Dios. Com quem Paulo falou isso? ¿Y por qué Pablo dijo eso? Ou a quem Paulo falou Pero isso? ¿a quién Pablo le dijo eso? Aos coríntios. A los corintios. Então você vê que os coríntios estão sempre num conflito. Entonces vemos que aquí los corintios están siempre en un conflicto. E eles passaram a receber outros obreiros. Y ellos empezaron a recibir a otros obreros. E é bom quando recebemos outros obreiros. Y es bueno cuando recibimos otros Mas quando obreros. Deus envia outros obreiros. Pero cuando Dios envía a esos otros obreros. Agora, quando nós estamos muito tristes porque somos muito simples, Entonces, pero cuando nosotros estamos muy tristes porque somos muy sencillos e agora temos que promover algo um pouco mais elevado, y necesitamos como promover algo más grande, então passamos a convidar obreiros. entonces empezamos a invitar obreros Estão entendendo? Para poder responder essa nossa expectativa de glória, de orgulho. y lo hacemos es para poder responder a nuestra propia expectativa de gloria y de orgullo. Temos que acelerar o processo. Tenemos que acelerar el proceso. E sabe o que aconteceu em Corinto? ¿Y sabe qué ocurrió aquí en Corinto? Com essa gana de querer coisas maiores Que con ese anhelo de querer cosas más grandes e não se contentar com a maneira que Deus dirigia as coisas, y no se contentaron con la manera en que Dios estaba dirigiendo las passaram a cosas, receber falsos obreiros. empezaron a recibir falsos obreros. E Paulo vai dizer aos coríntios Y Pablo le dice aquí a los corintios que o próprio Satanás se transfigurava em anjo de luz que el propio Satanás se transformaba en ángel de luz e seus mensageiros também se transfiguravam de apóstolos de Deus. y sus mensajeros también se podían transfigurar como en apóstoles de Dios. Agora, enquanto Paulo nunca tirou dinheiro dos irmãos, Y ahora como Pablo nunca tomó el dinero de los hermanos, pelo contrário, trabalhou 1 ano e 6 meses em Corinto, sino que por el contrario él trabajó 1 año y 6 meses en Corinto, então ele trabalhava fazendo tendas entonces él trabajaba haciendo para tiendas não ser pesado aos irmãos. para no ser una carga para los hermanos. E ele recebeu a oferta das igrejas da Macedônia, Y él recibió una ofrenda de las iglesias en mas Macedonia, não quis receber a oferta dos coríntios, pero no quiso recibir la oferta de los porque eram corintios simples. porque eran Eles sencillos também não estavam muito claros sobre as coisas do Senhor. y tampoco estaba muy... Muito claro, não tinha muito entendimento das coisas Ah, do y Senhor. ellos no tenían tampoco mucho entendimiento de las cosas del Señor. E sabe o que os falsos obreiros faziam? ¿Y sabe qué hacían los falsos obreros? Tiravam o dinheiro dos irmãos. Ellos sí les quitaban su Queriam as dinero, ofertas. querían las ofrendas. Então, esse texto diz, segundo aos Coríntios, Entonces este texto aquí en 2 Corintios, Paulo está corrigindo os irmãos. Pablo está corrigiendo a los hermanos. Verso 3, temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, segundo aos Coríntios 11, 3, 2 Corintios 11:3. leia agora. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O pensamento original diz, se aparte da simplicidade e purezas devida a Cristo. En el pensamiento original dice que no sea para que
não se aparte da simplicidade Dice para que no se aparte de la simpleza, de la sencillez e y pureza, pureza de vida a Cristo. Porque Paulo compara eles como uma noiva, Porque Pablo los compara a ellos con una novia, e uma noiva não tem que fletar com outro homem, tem que ser fiel ao seu esposo. y una novia no puede como... Fletar seria como dar, criar uma expectativa com outro homem, Y una se novia, enamorar com outro homem. una novia no puede crearle falsas expectativas a otro hombre, sino ser fiel a su esposo. João Batista falou, quem tem a noiva é o noivo. Y Juan Bautista dijo, quien tiene a la novia es el novio. Sim. E o amigo do noivo se alegra com o noivo. Y el amigo del novio se alegra con el novio. Mas o amigo do noivo não pode se alegrar com a noiva. Pero el amigo del novio no se puede alegrar con la novia. Ou seja, um obreiro não pode querer que a igreja se torne um prazer dele. O sea, un obrero no puede pretender que la iglesia se torne en su propio placer. Temos que fazer várias coisas na igreja Tenemos que hacer varias cosas en la iglesia para que meu ministério seja promovido. para que mi ministerio sea promovido. Seria como um amigo do noivo Sería como si el amigo del novio querer ter algum proveito com a noiva. quisiera tener algún provecho con la novia. Vocês estão entendendo? ¿Sí lo están entendiendo? Então, vamos seguir o versículo 4 agora do capítulo 11 de 2 Coríntios. Vamos a ver entonces ahí en 2 Corintios 11:4. Pode ler, Carol? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Sigo? Você está vendo? Eles estavam ouvindo um outro evangelho Sí, aquí están diciendo que ellos ya están escuchando otro e evangelio recebendo um outro espírito. y recibiendo otro E espíritu. se esquecendo desse Jesus simples. Y se están olvidando de esa sencillez de Jesús. O próximo versículo. El siguiente versículo. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Minha versão diz superapóstolos. Y aquí en la versión en portugués dice aquellos Ou superapóstoles. seja, são homens que se consideram grandes. O sea, que son aquellos hombres que se consideran grandes. E embora eu seja fraco no falar, não sou no conhecimento, em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. Pues aunque sea tosco en la palabra, o aquí dice como débil en el hablar, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Será que eu cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada? Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde o sin cobrar nada. Então, até isso se tornou um problema para os coríntios. O sea, hasta esto se tornó un problema para los corintios. Porque esses outros apóstolos vinham com ostentação Porque aquellos otros apóstoles venían con ostentación e queria tirar, y querían Tiraba. tomar el dinero. e Paulo não fez isso. Y Pablo no hizo eso. Ele recebeu contribuição de outras igrejas Porque él recibió fue la ofrenda de otras para iglesias suprir os coríntios. para suplir precisamente a los corintios. E quando ele estava ministrando entre os coríntios, Y cuando él estaba ministrando entre los ele corintios, trabalhou. él trabajó. Não há problema em ofertar. No hay problema en ofrendar. O problema é se tornar um peso para os irmãos simples. El problema es cuando eso se torna un peso para los hermanos más sencillos. E estamos mais preocupados com isso do que com a obra de Deus. Y estamos más preocupados con eso que con la obra de Dios. Então Paulo diz que, o versículo 13, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. En el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. E não é de admirar porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Porque não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Então, em outra passagem, Paulo diz que eles estavam sendo esbofeteados por esses falsos obreiros. En otros pasajes dice que ellos están siendo como bofeteados por estos falsos obreros. Então, Paulo diz, vocês podem até ter 10.000 mestres, mas pais vocês só têm um. Entonces él decía, ustedes pueden tener hasta 10.000 maestros, pero padres solamente tienen uno. Porque esses coríntios ambicionaram outras coisas além de Cristo. Porque estos corintios tuvieron ambición por otras cosas más allá de Cristo.
e se apartaram da simplicidade. y se apartaron de esa sencillez. É como se Deus tirou as mãos Es como si Dios hubiese quitado sus manos e permitiu que eles fossem atendidos na sua vaidade. y permitió que ellos fueran como O que eles tocados, ¿sí? buscavam, eles recebessem. O Eles sea, receberam. él permitió, cuando quitó sus manos, él permitió que recibieran aquello que estaban buscando. Então nós temos que ter muito cuidado Entonces debemos tener mucho cuidado em como lidar com as coisas do Senhor. de cómo estamos lidiando con las cosas del Señor. Fiel é Deus ao qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel es Dios en el cual fuisteis llamados para la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mas no capítulo 1:26 ele diz, presta atenção. En el capítulo 1:26 él dice, De presten 1 atención, Corintios, sí. en 1 Corintios. Ao vosso chamamento. Pode ler. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado. Que não foram muitos nobres, poderosos, sábios que foram chamados. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Será que Deus se confundiu? ¿Será que Dios se equivocó, se confundió? Agora vamos ver um pouquinho da simplicidade do Senhor. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la sencillez del Señor. Porque fomos chamados à comunhão com Ele. Porque fuimos llamados a la comunión con Él. Então também fomos chamados à sua humildade, simplicidade. Entonces también fuimos llamados a su humildad, a su sencillez. Vamos ler Isaías 53. Vamos a leer Isaías 53. É um texto clássico Que es un texto clásico, falando da profecia de Jesus no Antigo Testamento. hablando de la profecía de Jesús en el Antiguo Testamento. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque ele foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Alguém já viu uma raiz de terra seca? ¿Alguien ya vio una raíz de tierra seca? Não é como uma orquídea, No es como una orquídea, uma flor linda. una flor linda. Como é uma raiz de uma terra seca? ¿Cómo es una raíz de una tierra seca? Imagina aquela raiz que está enterrada numa terra que não tem água. Imagínense que es una raíz que está enterrada en una tierra que no tiene agua. E é um sol terrível, escaldante sobre ela. Y es un sol terrible, muy caliente sobre ella. Então quando você cava a terra e descobre aquela raiz, Entonces cuando usted está cavando la tierra y descubre aquella raíz, e você pega ela, y usted coge esta raíz, não tem esperança. no tiene esperanza. É feia, Es fea, toda enrugada, toda feia. toda arrugada, seca, fea. E não tem vida. No tiene vida. Está dizendo que assim era a aparência do Senhor. Entonces te está diciendo que así era la apariencia del Señor. Não tinha formosura. No tenía hermosura. Não, e aí está dizendo, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nele nenhuma beleza que nos agradasse. Dice ahí, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Está vendo como era o Senhor? ¿Está viendo cómo era el Señor? Ele não veio como aqueles deuses dos gregos. Él no vino como aquellos dioses de los griegos. Hoje nas películas, quando passam os deuses gregos Hoy en las películas cuando transmiten aquellos dioses e griegos os filhos dos deuses, y los hijos de los dioses, que é uma imitação do verdadeiro Filho de Deus, que son una imitación del verdadero Hijo de Dios, você vai ver um Thor. usted va a ver un Thor. Oh, que homem bonito. Qué hombre tan bonito. Quase 2 metros, moreno, olhos 2 metros, claros, moreno, cabelo ojos claros, loiros. cabello claro. E assim são quase todos esses chamados filhos de Deus, Y, os deuses. y todos aquellos que son llamados hijos de Dios, de aquellos dioses, son todos similares, son E así. no mundo eles são os ídolos dos jovens. Y en el mundo estos son los ídolos de los jóvenes. Agora quando você vê a descrição do Senhor, Ahora cuando usted ve aquí la discreción del Señor, não tinha boa aparência, no tenía buena apariencia, não tinha formosura. no tenía hermosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Le miramos a él y no había en él ninguna belleza que nos agradara. Ou seja, se não tiver revelação de quem é Jesus, O sea, si usted no tiene una revelación de quién es Jesús, é só como uma raiz de uma terra seca. es solamente como ver una raíz de tierra Porque seca. esta é a aparência da sua humanidade. Porque esa es su apariencia en su humanidad. Mas por dentro dele, ele é Deus. Pero dentro de él, él es Dios. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Despreciado y desechado entre los hombres. Você seguiria esse Messias? ¿Usted seguiría a ese Mesías? Se você estiver debaixo da influência da filosofia ou dos gregos, Si
Si usted estuviese bajo la influencia y la filosofía de los griegos, ou inclusive hoje do que o cristianismo, vamos dizer, secularizado está buscando. y es incluso hoy lo vemos también en el cristianismo que está secularizado, que eso es lo que está buscando. Querem ter grandes templos, Tener grandes templos faraônicos, templos faraónicos, e os seus pastores devem ser como modelos. y sus pastores deben ser como modelos. Dificilmente vai receber um Messias desse. Difícilmente una persona así va a recibir un Mesías como ese. Talvez receba o anticristo, Quizás reciban al anticristo, porque provavelmente ele vem com beleza e com muitas propostas sedutoras. porque probablemente él venga con mucha belleza y con muchas propuestas seductoras. Não temos problemas com grandes templos. Y no tenemos problemas en tener grandes templos. O problema é quando isso é uma vaidade. El problema es cuando eso es una vanidad. Mira, o Senhor está abençoando tanto o nosso ministério. Mira, es que el Señor está bendiciendo tanto nuestro Isso é ministerio. um sinal de que Deus está abençoando a gente. Eso es una señal de que Dios nos está bendiciendo. Então quer dizer que se você tem um candeleiro, uma igreja pequena, Entonces quiere decir que si usted tiene un candelero o una iglesia pequeña, e a maioria são pobres, y donde la mayoría son pobres, e quase não temos erudito entre nós, y si de pronto no tenemos casi eruditos en medio nuestro, estão debaixo do castigo de Deus. estamos bajo el castigo de Dios. Essa é a maneira de medir quando Deus abençoa ou não abençoa. Esa es la manera de medir cuando Dios bendice o no bendice. Essa é uma mente do mundo, Esa es la mente del mundo. que nós vamos ver que é o contrário. Y nosotros vamos a ver que es lo contrario. Então quando você olha o perfil do nosso Senhor, Cuando usted mira el perfil de nuestro Señor, versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Tudo aquilo que Deus realiza na terra, Todo aquello que Dios hace en la tierra normalmente vai ser rejeitado pelo mundo. normalmente va a ser rechazado por el mundo. Agora, aquilo que não vem de Deus, Entonces aquello que no viene de Dios quase sempre é aplaudido pelo mundo. casi siempre es aplaudido por el mundo. Ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer. Verso Varón de dolores, experimentado en quebranto. Varão de dores. Varón de dolores. Qual foi a profissão do nosso Senhor? ¿Cuál fue la profesión de nuestro Señor? Era um carpinteiro? Era un carpintero. Não era um grande erudito. No era un gran erudito. Não era alguém que estava nos palácios, na No era corte. alguien que estuviese en los palacios, en la corte. O carpinteiro trabalhava muito. El carpintero trabajaba E mucho. isso foi a maneira do Senhor também forjar ou preparar ele como homem Y esa también fue la manera en que Dios lo preparó él como hombre para poder levar o peso da cruz. para poder llevar el peso de la cruz. Você acha que se ele fosse um homem ali, um escrevente no ar-condicionado, numa oficina, ¿Usted cree que si él fuera un escriba con aire acondicionado en una oficina, poupado do sofrimento, que fuera alejado del sufrimiento, ia levar o peso da cruz sobre él ele? hubiese podido llevar el peso de la cruz sobre él? Então, Jesus entrou em nossa história, Entonces Jesús entró en nuestra historia embora sendo Deus, y aunque siendo Dios, se identificou com o nosso sofrimento. se identificó con nuestro sufrimiento. Se vestiu de homem Se vistió de hombre e ele experimentou toda a dor da humanidade. y experimentó todo el dolor de la humanidad. Inclusive foi tentado em todas as coisas, Incluso fue tentado en todas las cosas, porém sem pecado. pero sin pecado. Mas era um varão de dores. Pero era un varón de dolores Ele teve muito sofrimento. y él tuvo mucho sufrimiento. E aqui diz que, além de ser varão de dores, Y aquí dice que más allá de ser varón de dolores, sabia o que é padecer. sabía lo que es padecer. Em Hebreus 8:5 diz que, embora sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Y en Hebreos 8:11 dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. E como de quem os homens escondem o rosto, Y como que escondimos de él el rostro, era desprezado e dele não fizemos caso. fue menospreciado y no lo estimamos, no le hicimos caso. Ou seja, era um homem simples, O sea, era un hombre sencillo, não era um grande personagem. no era un gran personaje. Por que queremos ser tão grandes? ¿Y por qué entonces queremos ser tan grandes? Por que temos vergonha de sermos simples? ¿Por qué tenemos vergüenza de ser Porque sencillos? não conhecemos o nosso Senhor. Porque no conocemos a nuestro Señor. E porque às vezes nos entristecemos por sermos poucos ou simples e pobres. Y porque a veces nos entristecemos porque somos pocos, sencillos y pobres. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. En el 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, Sí, por herido de Dios y abatido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado
por causa das nossas iniquidades. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nenhum outro poderia fazer isso por nós. Ningún otro hubiese podido haber hecho eso por nosotros. Precisamos amar o nosso Senhor cada vez mais. Necesitamos amar a nuestro Señor cada vez más. E quando surgir essas tentações, Y cuando surjan estas tentaciones, ou digamos esses complexos de inferioridade, o digamos esos complejos de inferioridad, por sermos pequenos, pobres, fracos, simples, porque seamos pequeños, pobres, débiles, simples, devemos olhar para o Senhor debemos mirar al Señor e lembrar do nosso chamamento, y recordar nuestro llamado, que nuestra fomos vocación, chamados à comunhão com Ele. que fuimos llamados a la comunión con Él. Agora, queremos também ou desejamos ser conformados à sua humildade, à sua simplicidade, Ahora queremos también nosotros ser conformados a su humildad o a su sencillez, ou queremos ter comunhão só com o seu poder. o queremos solamente tener comunión con su poder. Estamos com um coração ardente de conhecer o Senhor em todas as etapas da sua vida. Estamos con un deseo ardiente de conocer al Señor en todas las etapas de su vida, Incluindo a sua humildade, incluyendo su humildad, sua pobreza, su pobreza, que ele, sendo rico, se fez pobre. porque Él siendo rico se hizo pobre. Precisamos considerar essas coisas. Necesitamos considerar estas Agora cosas. lembra, a sepultura, o lugar onde ele foi sepultado não era dele. Ahora recuerden, el lugar donde Él fue sepultado no era de Él, A cruz não era dele. la cruz no era de Él. E você lembra quando ele nasceu, ¿Y ustedes recuerdan cuando Él nació? que Maria enrolou ele num lençol, Que María lo envolvió en num pano, un paño, e deitou ele num lugar. y lo acostó a Él en un lugar.
Aonde foi? Num berço de ouro dentro de um palácio? ¿Y en dónde fue? En una cuna de oro en un palacio. Já que ele era o filho do grande rei, Porque él era el hijo del gran rey, o verdadeiro rei. el verdadero rey. Onde Maria o colocou? ¿Dónde lo puso María? Hã? Isto representa a humildade do Senhor Eso representa la humildad del e Señor o princípio da obra de Deus. y el principio de la obra de Dios. Quanta humildade. ¿Cuánta humildad? O rei dos reis El rey de reyes estava numa manjedoura. estaba lleno pesebre. C.S. Lewis, El C.S. Lewis, ele disse que um dia él dice que un día uma manjedoura conteve un pesebre contuvo algo que era maior do que todo o universo. algo que era más grande que todo el universo. Isso é um mistério. Y eso es un misterio. Mas aí está a simplicidade do Senhor. Pero ahí está la sencillez del Señor. Agora e que milagre foi esse que Jesus, sendo Deus, Y ahora, ¿cuál es ese milagro que Jesús, siendo Dios, viveu 30 anos num bairro vivió 30 años en un barrio e ninguém conheceu que ele era o Filho de Deus? y nadie supo que él era el Hijo de Dios? Tamanha foi a sua humildade. Así de grande fue su humildad. Ele não se autopromoveu, Él no se autopromovió. não se colocou como o mais sábio entre os homens. Él no se puso como el más sabio entre los hombres. Não chamou atenção para ele. No llamó la atención para sí mismo. Ele esperou. Él esperó. Até que um dia, depois que ele volta do deserto, Hasta que un día después de que él vuelve del desierto, cheio do Espírito Santo, lleno del Espíritu Santo, ele pega o rolo do livro da lei él coge el rollo del libro de la ley e abre no profeta Isaías. y abre en el profeta Hoje Isaías. sabemos que é o capítulo 61. Y ya sabemos que es el capítulo E 61, diz: o Espírito do seu Deus está sobre mim. donde dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. Então ele lê essa profecia Entonces él lee esta profecía e diz que foi enviado para evangelizar os pobres. y dice que fue enviado para evangelizar a los pobres. Depois que termina de ler, ele fecha Después de que él termina de leerlo, entonces lo cierra o livro el libro e ele faz uma grande pregação. y él hace una gran predicación. Com um tempo muito longo. Por mucho tiempo. Simplesmente ele disse: No, él simplemente dijo, hoje se cumpriu essa profecia. hoy se cumplió esa profecía. Será que hoje aceitaríamos um irmão pregando assim? ¿Será que vamos a nosotros aceptar un hermano que predique así? Alguém lê um texto Alguien que lea un texto e depois simplesmente fala uma aplicação simples. y que después solamente haga una predicación, una aplicación sencilla. Quando você estuda os sermões de Jesus ou as mensagens de Jesus, Cuando usted estudia el sermón o los mensajes de Jesús, muitas das vezes eram curtos, muchas de las veces eran cortos, mas eram tão cheios de poder e de unção pero eran tan llenos de poder y de unción que ele impactava e transformava pessoas. que él impactaba y transformaba a las personas. Às vezes temos pregações tão grandes A veces tenemos predicaciones muy largas e depois as pessoas não lembram de nada. y después las personas no recuerdan nada. Parece mais um filósofo grego falando Parece más un filósofo griego hablando do que um profeta vindo dos céus. que un profeta viniendo de los cielos. Então precisamos voltar à simplicidade do Entonces Senhor. necesitamos volver a esa sencillez del Señor. Porque o ministério não é transmitir conhecimento, Porque el ministerio no es transmitir conocimiento, mas revelação do próprio Deus. sino la revelación del propio Dios. E falar a palavra de Deus de acordo com a necessidade do povo de Deus. Y hablar la palabra de Dios de acuerdo a la necesidad del pueblo de Dios. Ou seja, tem que ser o próprio Deus falando por nós. Assim Paulo falou aos Coríntios. Y o sea que tiene que ser el mismo Dios hablando por nosotros, y fue de esa manera que Pablo habló a los Corintios. E assim foi Jesus. Y así fue Jesús. Ele não era como aqueles grandes líderes de outras nações. Él no era como aquellos grandes líderes de estas otras naciones. Imagine, por isso parece uma loucura, Jesus foi encontrar uma mulher samaritana. Imagínense esto que parece una locura. Jesús fue a encontrarse con una mujer samaritana. Por que não foi aos grandes e poderosos? ¿Y por qué no fue a los grandes y poderosos? E agora deixa Jerusalém e o templo Y ahora deja Jerusalén y el templo e vai para Samaria, y va para Samaria. coisa que um judeu em sã consciência não deveria fazer. Cosa que un judío en su conciencia no debería hacer. Porque ali era um lugar impuro Porque allí era un lugar impuro e ele se achava muito santo. y él se creía muy santo. Agora um homem não deveria ficar sozinho com uma mulher, Ahora un hombre no se debería quedar solo con una mujer. mas ele ficou com uma mulher considerada prostituta. Pero él se quedó con una mujer que era considerada una prostituta. Que loucura! Es una locura. E ao mesmo tempo que amor maravilhoso, Y al mismo tiempo, qué amor tan maravilloso. porque enquanto ele não encontrou lugar no coração dos líderes de Jerusalém, Porque mientras que él no encontró un lugar en el corazón de los líderes de Jerusalén, encontrou nas prostitutas. lo encontró en las prostitutas.
e inclusive os pecadores, incluso los pecadores, e libertou pessoas de demônios. y liberó personas de demonios. Ele queria cooperadores, Él quería cooperadores, mas não encontrou isso nos sábios e os líderes de Jerusalém. pero no los encontró en medio de los sabios y los líderes de Jerusalén. Então ele expulsou 7 demônios de Maria Madalena Él expulsó 7 demonios de María Magdalena e ela se tornou uma grande cooperadora. y ella se tornó una gran cooperadora. Agora ele não chamou os sábios e entendidos da época Ahora él no llamó a los sabios y a los entendidos de la época para ser os seus cooperadores. para que fueran sus cooperadores. Não, chamou homens improváveis, No, sino que él llamó a hombres improbables, pescadores, pescadores, e cada um mais problemático que o outro. y cada uno más problemático que otro. Que ministério estranho. Qué ministerio tan extraño. Por isso que a mensagem da cruz é loucura. Por eso es que el mensaje de la cruz es locura. Então o Senhor vem trazer um reino de amor, de paz. Entonces el Señor viene a traer un reino de amor y de paz. E Ele primeiro passa por tudo que deseja que nós venhamos passar. Y Él primero viene y pasa por todo aquello que desea Sí. que nosotros pasemos. Então Ele tomou o nosso lugar. Porque Él ya tomó nuestro lugar. Agora está nos chamando à sua simplicidade, Ahora nos está humildade, llamando a su sencillez y su humildad para conhecê-lo. para conocerlo. E não querer tomar a forma desse mundo, Y no querer tomar la forma de este mundo, mas sim conhecer o nosso Senhor. pero sí conocer a nuestro Señor. Lembre-se o lugar onde Ele deitou primeiro quando era um neném foi numa manjedoura. Recuerde que el primer lugar en el que Él durmió cuando era bebé fue un pesebre. Não foi num palácio, No fue en un palacio, nem num berço de ouro. ni en una cuna de oro, ¿sí? Sí. No. Inclusive o lugar que ele viveu Incluso el lugar donde Él vivió era muito simples. era muy sencillo. A pergunta de alguém foi: La pregunta de alguien fue, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Pode vir alguma coisa boa de Soacha? ¿Puede venir alguna cosa buena de Porque Soacha? as pessoas estão olhando a aparência. Porque las personas siempre miran la apariencia. E quem é esse homem? ¿Y quién es Él? O filho de José, o carpinteiro. Él es el hijo de José el Aí carpintero. estão seus irmãos, Ahí suas están sus irmãs. hermanos, sus hermanas. Não é ninguém. Él no es nadie. Ou seja, ele era mais que um carpinteiro, O sea, él era más que un carpintero. mas eles conheceram só Jesus como um carpinteiro. Pero ellos solamente lo conocieron como un carpintero. Porque eles estavam em busca de coisas maiores. Porque él estaba en busca de cosas E mayores. Jesus foi tão simples. Y Jesús fue muy E sencillo. sua simplicidade escandalizou. Y esa sencillez escandalizó. Nada era dele. Nada era de él. Nem o túmulo que ele foi sepultado Ni era siquiera dele. la tumba donde él fue sepultado en la tierra. Hoje nós queremos tantas coisas. Y hoy nosotros queremos tantas cosas. Ele foi simplesmente um carpinteiro. Él fue simplemente un carpintero. E ele escolheu coisas fracas. Y él escogió cosas débiles. Eu quero terminar lendo algumas passagens para encerrar. Y yo quiero terminar aquí leyendo algunos pasajes. Tiago 2, versículos 5 a 7, vamos ler. Santiago 2, del 5 al 7. Por favor, Carol. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Sim. Esses irmãos estavam fazendo acepção de pessoas. Estos hermanos estaban haciendo acepción de personas. Se chegasse um rico, eles botavam no lugar nobre. Si llegara un rico, lo ponían en un buen lugar. Mas os pobres sentam ali como uma escada. Pero los pobres estaban allí en como... No chão, no piso, nos Sí, últimos pueden estar lugares. allí en la escalera o en el piso o en algún otro lugar. Então Tiago faz uma pergunta, Entonces Santiago hace una pregunta. porque ele conheceu Jesus Porque él conoció a Jesús e conheceu a humildade de y Jesus. conoció la humildad de Jesús. Meus irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ou seja, alguém pode ser tão pobre, O sea, alguien puede ser tan pobre, que a única coisa que ele tem é o dinheiro. que la única cosa que él tiene es dinero. Pode ser um bilionário, Puede ser un millonario,
e seja o mais miserável de todos os homens. y sea el más miserable de todos los hombres. Encontramos às vezes bilionários e milionários que estão se suicidando, Cada vez hay más millonarios y millonarias que se están suicidando ou estão em depressão, o están en depresión porque acham que a verdadeira riqueza está aqui na terra. porque ellos creen que la verdadera riqueza está aquí en la tierra. Mas Tiago está dizendo, Deus não escolheu, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé? Pero aquí dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Aí está a verdadeira riqueza. Ahí está la verdadera riqueza. E a verdadeira pobreza é não conhecer a Deus. Y la verdadera pobreza es no conocer a Dios, Ainda que um homem seja rico. aunque un hombre sea rico. Jesus fala daquele homem que colheu muito do que ele plantou. Jesús habla de aquel hombre que cosechó mucho de aquello que él plantó O que eu vou fazer? y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Eu tenho muito para muito tempo. Tengo mucho ya para mucho tiempo. Vou derrubar os meus galpões, e vou construir outros maiores e vou guardar tudo. Voy a derribar todos mis galpones, mis almacenes y voy a construir unos más grandes para poder guardar todo. E como o Senhor lhe chama? Y como el Señor le dice, Louco, loco, esta noite pedirão sua alma e para quem será? esta noche pedirán tu alma y para quién será. O que tem ajuntado para o reino? Lo que has reunido, juntado para el reino. O Senhor chama de louco. El Señor le dice loco. Aquele que perde o contentamento de ser simples e possuir as coisas humildes. Aquel que pierde su contentamiento en ser sencillo y poseer estas cosas sencillas, humildes, E ele vai atrás de coisas tão grandes y él va tras cosas tan grandes e agora ele acha que ele é digamos, o bem-aventurado. y ahora él cree que es un bienaventurado. Não tem problema possuir coisas, Y no hay problema en poseer cosas, nem se quer ser rico. ni siquiera en ser rico. O problema é quando você acha que foi abençoado porque você tem as coisas. El problema es cuando usted cree que en realidad ha sido bendecido por tener las cosas, E é uma desgraça quando alguém é pobre e não tem quase nada. y es una desgracia cuando alguien pobre no tiene casi nada. E o Senhor está dizendo que é o contrário. Y el Señor aquí está diciendo lo contrario. O Senhor falou à igreja de Esmina, vamos ler apenas Apocalipse 2:9. Vamos a leer ahí en Apocalipsis 2:9 lo que el Señor dijo a la iglesia en Esmirna. Pode ler, Carol. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Você está vendo o que o Senhor está falando? Está prestando atenção no que o Senhor está falando? ¿Sí están prestando atención a lo que el Señor aquí está diciendo? Eu conheço a tua tribulação pelo qual você está passando Yo conozco tu tribulación por la cual estás pasando e conheço a tua pobreza. y conozco tu pobreza, Mas você é rico. pero eres rico. Que paradoxo. Esto es una paradoja. Eles se acham pobres Ellos creen que son pobres e na verdade eles eram segundo os homens. y de verdad eso, ellos lo eran según los hombres. Mas o Senhor está dizendo, você é rico. Pero el Señor les está diciendo, tú eres rico. E às vezes somos assim. Y a veces somos así. Somos tristes porque somos pobres. Estamos tristes porque somos pobres. Deveríamos ser tristes por não conhecer profundamente a Deus. Y debemos estar tristes por no conocer profundamente a Dios. E diz, eu conheço a tua tribulação. Y dice, yo conozco tu tribulación. Você conhece porque não poupou os seus filhos da tribulação. Entonces, si conoce esa tribulación, ¿por qué no los apartó, no los sacó de esa tribulación? Porque Deus está mais interessado na nossa transformação Porque Dios está más interesado en nuestra transformación do que sermos poupados da tribulação de que seamos quitados de la e tribulación não sejamos transformados. y no seamos transformados. Nós temos a tendência de poupar os filhos da tribulação ou do sofrimento. Nosotros tenemos la tendencia de quitar a nuestros hijos de la tribulación o evitarles, ahorrarles el E por isso eles não sufrimiento. são transformados. Y por eso no son transformados. Eu encontro mães e pais que falam, eu não sei mais o que faço com esse homem, ou com esse filho. Encuentro padres y madres que dicen, ya no sé qué más hacer con este hijo. Mas você treinou ele a vida toda para ser um egoísta. Pero si es que usted lo ha entrenado toda su vida para ser un egoísta. Se ele faz uma coisa errada em casa, Si él hace algo equivocado en casa, você não disciplina. usted no lo disciplina. Então você, para compensar a sua ausência de, vamos dizer, de maternidade ou de paternidade, Entonces, para usted poder compensar sí, esa ausencia de maternidad o de paternidad, dá um celular para ele, le da un celular ou dá uma boa televisão. o le da un buen televisor. E o inimigo está doutrinando o seu filho por meio dessas coisas. Y el enemigo está adoctrinando a su hijo mediante esas cosas.
E o que mais ele precisa é da companhia dos seus pais. Y lo que él más necesita es de la compañía de sus padres. Ainda que seu pai tenha que trabalhar como provedor, Aunque su padre tenga que trabajar como proveedor, sua maior responsabilidade é representar Deus para a sua família. su mayor responsabilidad es representar a Dios para su familia. Mas se você poupa o seu filho de sofrimento Pero si usted le ahorra a su hijo el sufrimiento e começa a suborná-lo, y dando comienza coisas, a sobornarlo dándole cosas, então você está criando o seu filho para se perder. entonces usted está criando a su hijo para que se pierda. Amanhã, quando você chega com a compra ao mercado, Mañana cuando usted llegue con sus compras o con su mercado, ele vai ver a sua mãe e seu pai entrando com as sacolas de produtos. ese hijo verá a su padre y a su madre entrando con todas las bolsas de los productos E ele nem se levanta para ajudar. y él ni siquiera se va a levantar a ayudar. Você tem que, ei filho, vem ajudar. Usted tiene que decir, hijo, ven, ayúdame. Porque você criou seu filho pensando que vocês são os escravos dele. Porque usted ha criado a su hijo pensando que usted es el esclavo de ellos. Então agora ele tem que ter tudo. Entonces ahora tiene que hacerle todo. E quando ele vai depois para trabalhar na sociedade ou estudar, Y cuando entonces él va a trabajar o a estudiar en la sociedad, ele vai ter muita dificuldade. él va a tener muchas dificultades. Porque vai descobrir que o mundo não gira em torno dele. Porque se da cuenta que el mundo no gira en torno Então a él. muitos não conseguem trabalhar nem estudar. Y muchos de ellos ni siquiera consiguen ni trabajar ni estudiar. Porque ele foi muito mimado dentro de casa. Porque fue muy mimado dentro de casa. E agora ele acha que o mundo tem que mimá-lo também. Y ahora él cree que el mundo también tiene que consentirlo. Imagina se ele toma um banho Imagínense, él va y se baña e molha o banheiro todo. y moja todo el baño. Então quem vem depois tem que secar o banheiro para ele. Entonces, quien viene después tiene que secarle el baño Talvez a seja o él. escravo do filho. Porque eso es ser esclavo del hijo. Se ele dorme e acorda, levanta Si él se duerme y se levanta e deixa a cama toda desarrumada. y queda la cama toda extendida. E às vezes a mãe fala: Y a veces la madre le ah, o meu dice, filhinho tão bonitinho, ay, mi hijo tan lindo. eu vou arrumar a cama para ele. Venga, yo le arreglo la cama. Vou lavar seus pratos, Venga, yo le lavo sus platos. vou arrumar o banheiro e tudo. Venga, yo le arreglo el Ou baño. seja, todo. você é escrava do ego do seu filho. O sea que usted es esclava del ego de su hijo. Será que Deus fez assim com seu filho? ¿Será que Dios hizo así con su hijo? Não, diz que ele foi experimentado em dores e em sofrimento. No, dice que él fue experimentado en dolores y en sufrimiento. Porque ele tinha uma missão a cumprir. Porque él tenía que cumplir una misión. Então hoje nós precisamos treinar os nossos filhos para serem homens e mulheres Entonces necesitamos entrenar a nuestros hijos para que sean hombres y mujeres para cumprir a sua vocação. para cumplir su vocación. E assim também nós, como filhos de Deus, Y así también nosotros como hijos de Dios não devemos ter complexo de inferioridade. no debemos tener complejos de inferioridad Passamos por tribulação, porque pasamos por tribulación por enfermidades. o por enfermedad E não temos muito dinheiro o no tenemos mucho e dinero não somos sábios nem poderosos. y no somos ni sabios ni Então poderosos. vamos orar para Deus mudar essa situação. Entonces vamos a orar para que Dios cambie esa situación. Ah, meu Deus. Ay, Dios. Deus, acho que eles querem que eu seja o escravo deles igual as mães estão fazendo com seus filhos. Ellos creen que quieren que Dios sea sus esclavos igual que las madres están haciendo con sus hijos. Mas não é assim, o Senhor está nos transformando a imagem do seu filho. Pero no es así porque Dios nos está transformando a la imagen de su hijo. Eu conheço a tua tribulação. Yo conozco tu Eu tribulación. sei o sofrimento que você está passando. Yo sé por el sufrimiento por el cual estás Conheço a pasando. tua pobreza, Conozco tu pobreza, mas você é rico. pero eres rico. Que diferente, não? Qué diferente, ¿no? Apocalipse 3, 17 a 19. Apocalipsis 3 del 17 al 19 dice, Você diz, sou rico, estou bem e não preciso de nada. dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Essa é a igreja de Laodiceia. Esa es la iglesia en la Odisea. Muitos eram ricos segundo a carne. Y muchos eran ricos según la E carne. eram poderosos. Y eran poderosos. Mas o Senhor está dizendo, você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pero el Señor le dice que no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O problema não estava em ter riquezas, El problema no estaba en tener riquezas, ou de serem eruditos, o ser eruditos, ou serem poderosos. o ser poderosos. O problema é buscar essas coisas El problema es buscar esas cosas como se isso representasse as bênçãos maiores de Deus. como si eso representara las mayores bendiciones de E Dios. agora passa a humilhar os que não têm. Y ahora pasa a humillar a los que no tienen. Mas como eles se concentraram só nisso, Pero como ellos se concentraron solo en eso, você não sabe que é infeliz. usted no sabe que es infeliz.
E às vezes pensamos, se eu tiver um pouco mais de dinheiro, A veces pensamos, bueno, si yo tuviera un poco más de dinero, comprar aquela casa dos sonhos, ay, podría comprar aquella casa Aquel de mis sueños, carro. aquel carro, aquelas férias. aquellas Nós vamos vacaciones. ser felizes. Ay, podríamos ser felices. Esse é o mundo, pensa assim. Y el mundo piensa así. Mas temos um vazio tão grande diante de nós, Pero tenemos un vacío tan grande entre que só o nosotros Senhor pode preencher. que solo el Señor puede llenar. Essas coisas nos trazem uma paz ou uma alegria momentânea. Porque estas cosas nos traen paz y alegría, pero es algo momentáneo. Não tem problema desfrutar dessas Y coisas, no hay problema en que se disfruten de esas se o Senhor nos cosas. dá recurso para isso. Si el Señor nos da los recursos para O eso. problema é inverter os valores. El problema es cuando se invierten los valores. Eu sou um abandonado por Deus. Yo soy un abandonado por Dios. Deus não me ama, Dios no me ama. porque meu vizinho tem, mas eu não tenho. Porque mi vecino sí tiene, pero yo O no outro tengo. tem, mas eu não tenho. Este otro tiene, pero yo no tengo. Isso aconteceu com Asaf. Asaf, Eso aconteció con Asaf. no Salmo 73, En el Salmo ele 73, chegou a pensar que em vão se santificava, que servia a Deus. él llegó a pensar que él se santificaba y que servía a Que Dios. isso seria em vão, Y que todo eso sería en vano. porque ele passou a ter inveja dos ímpios, Porque él empezó a tener envidia de los impíos. que não temiam a Deus, Que no temían a Dios. mas eles prosperavam muito. No temían de Dios, pero prosperaban mucho. Até que ele entrou como no santuário celestial Hasta que él entró en el santuario celestial e ele viu que Deus colocou a eles num lugar escorregadio, como num pico de uma montanha. y él vio que como que Dios los puso como en el pico de una montaña. Que toda essa prosperidade Y que toda esa prosperidad se tornou em laço, se tornó en uma trampa, uma armadilha. en una trampa para ellos. Porque eles poderiam cair nesse orgulho Porque ellos podrían caer en ese e orgullo nunca conhecer a Deus. y nunca conocer a Dios. Então muitas das vezes Deus nos mantém numa vida humilde Entonces muchas de las veces Dios nos mantiene en una vida humilde para nos manter perto dele. para mantenernos cerca de Él. Às vezes Deus permite a enfermidade. A veces Dios permite la enfermedad. Não que ele é ministro de enfermidade. No que Él, Não que ele seja aquele que nos quer na enfermidade. no que Él sea el que nos quiere tener en enfermedad, A enfermidade é consequência do pecado de Adão e chegou até nós. sino que la enfermedad es una consecuencia de Adán y llegó hasta nosotros. Mas Deus nos permite às vezes passar por tribulações, Pero Dios a veces nos permite pasar por tribulaciones porque está nos salvando da nossa vaidade. porque nos está salvando de nuestra vanidad. E Ele quer nos ensinar a conhecê-lo por meio das tribulações. Y Él quiere enseñarnos a conocerlo a través de las tribulaciones. Ele sabe como cada um vai conhecê-lo melhor. Y Él sabe cómo cada uno lo va a poder conocer E mejor. se Ele nos der mais bênçãos terrenas Y si Él nos da más bendiciones e terrenales nos livrar dessas tribulações, y nos libra de esas tribulaciones, Ele sabe que provavelmente vamos nos apartar dele. Él sabe que probablemente así nos vamos a apartar de Él. Então temos muito que aprender por meio das tribulações. Entonces tenemos que aprender mucho por medio de las Porque tribulaciones. se não aprendemos, Porque si no aprendemos, pode ser que vamos ter que passar novamente pela tribulação. puede ser que tengamos que pasar nuevamente por esa Então temos que tribulación. aprender a nos alegrar e nos contentar no meio das privações ou das Entonces tribulações. debemos aprender a contentarnos y alegrarnos en medio de las privaciones y las tribulaciones. O Senhor fala para a Odisseia: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Por eso, y aquí le dice a la Odisea en el 18, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, Para que você seja de fato rico. para que seas rico, Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. y vestiduras blancas para vestirte y que no sea que se descubra la vergüenza de tu desnudez. Eles tinham ouro terreno ou natural, Ellos tenían oro terrenal, mas não natural, tinham o verdadeiro ouro celestial. pero no tenían el verdadero oro celestial. Vestiam as roupas, digamos, das melhores marcas, Y tenían su ropa, digamos que de las mejores marcas, mas na verdade estavam pelados. pero en realidad estaban desnudos. E agora diz: e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Y ahora dice, colirio para abrir los ojos para que puedas ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrepende-te. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Não vou ficar mimando você. No voy a estarte consintiendo. Ainda que você cresceu, todo mundo arrumando sua cama, limpando tudo para você. Aunque usted creció cuando otras personas tendían su cama y ordenaban todo para usted. O Senhor mudou as El coisas. Señor cambió las cosas. E a última passagem em Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Y el último pasaje aquí en Apocalipsis 3:8. Conheço as suas obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou
em meu nome. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Duas igrejas que o Senhor louvou e não repreendeu, Esta fue una de las iglesias que el Señor alabó y no reprendió, assim como Esmirna, así como Esmirna, que se dizia pobre e era rica, que se decía pobre pero era rica e honrava a Deus no meio da tribulação. y honraba a Dios en medio de la tribulación. Agora temos a igreja em Filadélfia. Ahora tenemos la iglesia en Filadelfia. Eu sei que você tem pouca força. Yo sé que usted tiene poca fuerza, Ela não era forte, no era fuerte, mas ela aprendeu algo. pero ella aprendió algo. Em sua fraqueza, En su debilidad guardou a palavra de Deus e não negou seu nome. guardó la palabra de Dios y no Ela negó su nombre. honrou a Deus em sua fraqueza. Ella honró a Dios en su debilidad. Ainda aos Coríntios, Aún los corintios, Paulo vai dizer algo muito tremendo. Pablo les dice algo muy tremendo. E nós terminamos aqui por hoje. Y aquí terminamos por hoy. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda a los Corintios 12. Vocês sabem que, em verdade, Paulo foi um grande erudito Usted sabe que Pablo en realidad fue un gran erudito e ele andou muito com o Senhor. y él anduvo mucho con el Señor. Mas Deus teve que transformar Paulo. Pero Dios tuvo que transformar a Pablo. E ele chegou ao terceiro céu. Y él llegó al tercer cielo Ele teve visões de coisas profundas. y tuvo visiones de cosas profundas. Mas o versículo 7 do capítulo 12, Pero el versículo 7 del capítulo 12 ele diz: para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Paulo aprendeu a ter prazer nas coisas fracas, Pablo aprendió a tener placer en las cosas débiles, e inclusive em suas próprias fraquezas. incluso en sus propias debilidades. Claro que não tem a ver com pecado, Claro que no tiene que ver con el pecado, mas ele sofreu insultos e privações. pero él sufrió insultos y privaciones. Ele foi perseguido e passou por angústias, Él fue perseguido y pasó por angustias, por amor a Cristo. por amor a Cristo. E ele não se escandalizou. Y él no se escandalizó. Ele disse que quando ele era fraco, então é que era forte. Él dice que cuando era débil, entonces era fuerte. Então, irmãos, fomos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Entonces, hermanos, somos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. E isso também é um chamamento na sua simplicidade e humildade. Y eso también es un llamado en su sencillez y humildad. Escolher viver segundo Cristo. Escoger vivir según Cristo. E não ter preconceito de sermos simples. Y no tener un preconcepto por ser sencillos. Mas confiar que se Deus escolheu, Ele sabe o que faz. Sino que confiar que si Dios lo escogió, Él sabe lo que hace. Eu não estou dizendo que temos que amar a pobreza Y yo no estoy diciendo que tenemos que amar la pobreza ou a miserabilidade, o la miseria, de querer ser os mais miseráveis. o que queramos ser los más miserables. Mas o que eu estou dizendo é que temos que ter gozo em Deus, Lo que yo estoy diciendo es que debemos tener gozo en Dios, se por acaso somos simples e pobres. por si acaso somos sencillos y pobres, E se somos formados por uma igreja com irmãos muito simples. o si somos formados en una iglesia de hermanos muy sencillos. Não devemos ter vergonha disso. No debemos tener vergüenza de eso. Devemos aprender a ser um candeleiro cheio da riqueza celestial, Debemos aprender a ser un candelero lleno de la riqueza cheio celestial, do conhecimento do Senhor. lleno del conocimiento del Señor. Eu escutei uma história muito interessante, Yo escuché una historia muy interesante, que um jovem fez um seminário teológico
que un joven fue a un seminario teológico, e se meteu a estudar o hebraico e tudo, se metió a estudiar hebreo y de todo, e terminou. y lo terminó. Isso não tem problema, Y de eso no hay ningún problema. mas teve um problema. Pero él tuvo un problema. Um dia ele subiu no púlpito para pregar. Un día subió en el púlpito a predicar, Foi a primeira vez que ele foi pregar nessa y igreja. fue la primera vez que él fue a predicar en esa E iglesia. pregou sobre o Salmo 23. Y predicó sobre el Salmo 23. E colocou no hebraico todo o significado. Y puso todo el hebreo que había en el hebreo, el E significado que había en deu um hebreo. sermão muito bem expositivo. Y dio un sermón bien expuesto, E ele desceu de lá muito triste do púlpito. pero descendió el púlpito muy triste, Porque viu que a igreja estava assim, não compreendendo nada porque se dio cuenta que la iglesia no estaba entendiendo nada e também não, como que não se alegrou com sua mensagem. y que tampoco se alegró con su mensaje. Pero houve um velhinho Pero hubo un señor mayor que era indouto que era indocto e falou muito pouquinho sobre o Salmo 23. y habló muy poquito sobre el Salmo Oh, e a 23. igreja foi avivada, Y la iglesia fue avivada, seus rostos brilharam, sus rostros brillaron eles ficaram impactados com a y mensagem. quedaron impactados con aquel mensaje. Então, aquele jovem saiu do local muito triste O sea, aquel joven salió de aquel local muy triste e uma pessoa aconselhou a ele. y una persona le aconsejó: Você pregou o salmo do pastor. usted predicó el Salmo del pastor. E aquele ancião pregou o pastor do salmo. Y aquel anciano predicó al pastor del Salmo. Você conhece muito bem o salmo, Usted conoce muy bien el Salmo, mas não conhece o pastor do salmo. pero no conoce al pastor del Salmo. Quando você for pregar outra vez, Cuando usted vuelva a predicar, se ocupe a pregar o pastor. ocúpese por predicar al pastor. E não queira, digamos, enfeitar muito o seu sermão com muito conhecimento. Y no quiera como adornar mucho su sermón con mucho conocimiento. Porque o propósito de Deus é revelar Cristo. Porque el propósito de Dios es revelar a Vocês Cristo. estão me entendendo? ¿Sí le están entendiendo? É isso que Paulo estava falando aos Coríntios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los Eles estão corintios. buscando grande conhecimento e grandes coisas. Están buscando gran conocimiento y grandes cosas. Mas Deus escolheu pessoas simples, coisas simples, Pero Dios escogió personas simples y cosas simples. para ele se revelar por meio da simplicidade. Para él revelarse por medio de la sencillez. E assim haverá glória para Deus. Y así podrá haber gloria para É Dios. assim que podemos ser transformados num candeeiro de ouro. Y es así que podremos ser transformados en un candelero de oro. Que o ouro representa a natureza do nosso Senhor. Y el oro representa la naturaleza de nuestro Señor. Então, se conhecermos de fato a Cristo, Entonces, si de hecho conocemos a Cristo, então seremos um candeleiro cheio de ouro seremos un candelero lleno de oro e cheio do conhecimento de Deus. y lleno del conocimiento de Dios. Não faz muito tempo, um amigo meu, um obreiro, Hace un poco tiempo, un amigo mío, un obrero, viajou para um outro país viajó para otro país e visitou vários lugares. y visitó varios lugares Ele foi ministrar a palavra. y fue a ministrar la palabra. E aí ele visitou um povo muito pobre Y él visitó un pueblo muy pobre e conheceu irmãos. y conoció hermanos E conheceu uma irmã que não sabia ler. y conoció una hermana que no sabía leer. Mas ela começou a falar das grandezas de Deus. Pero ella empezó a hablar de las grandezas de E Dios. ele sentiu tanta unção e tanta presença de Deus. Y él sintió tanta unción y tanta presencia de E ele Dios. não tinha isso. Él no tenía eso. E ele ficou como escandalizado com uma coisa. Y él quedó escandalizado como con una cosa. Que a irmã falava frases que estão na Bíblia Que la hermana decía frases que están en la Biblia sem nunca ter lido. sin nunca haberla leído. Mas ela conhecia o Senhor que inspirou a Bíblia. Pero ella conocía al Señor que inspiró la Biblia. Então ela conhecia o próprio Senhor. Entonces ella conocía al propio Señor. Então quando nós conhecemos a Cristo, Entonces cuando nosotros conocemos a Cristo, nossos olhos estão voltados para Ele. nuestros ojos están puestos en Él. Então, sejamos eruditos ou sejamos pessoas indoutas, Entonces así seamos eruditos o personas indoctas, sejamos ricos ou pobres, seamos ricos o pobres ou medianos, o medianos, a excelência de tudo é que Cristo possa encher todas as coisas. la excelencia de todo es que Cristo pueda llenar todas las cosas. E a pobreza é ter todas as coisas que o mundo cobiça. Y la A pobreza pobreza de todas las cosas que el mundo... cobiça é ter todas essas coisas. O sea, la pobreza de todo lo que el mundo ve en esas cosas. O mundo cobiça, o mundo quer essas coisas. Del A dominio riqueza, que o el mundo quiere, conhecimento, esas cosas, la riqueza, el mas estão conocimiento, vazios do conhecimento de Deus. están vacíos del conocimiento de Dios. Então que o Senhor possa alegrar-nos e encorajar-nos Entonces que el Señor pueda alegrarnos y animarnos em seguir o Senhor en seguir al Señor e estarmos cheios do Espírito Santo y estar llenos del e Espíritu querer Santo conhecê-lo cada vez mais. y querer conocerlo cada vez más. Lembre-se do seu chamamento. Acuérdese de su llamado. O Senhor nos chamou para Cristo El Señor nos llamó para Cristo e chamou coisas simples. y llamó cosas simples. Então não há problema nenhum nisso.
Entonces no hay ningún problema en eso. Ao contrário, Al contrario, isso é um grande privilégio. es un gran privilegio. Isso encoraja vocês a prosseguir. Que el Señor los anime a ustedes a seguir. Vamos orar. Vamos a orar.